Alô, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Newton Costa e vou agora meditar num texto da palavra de Deus com você. E cada texto é um aprendizado, é uma informação, e a palavra do Senhor que se renova a cada dia, então cada dia uma informação nova. O texto está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. A gente vai ler o versículo 31 e o 32, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Queridos, olha que palavra interessante. Aqui, Cristo, Jesus, está falando com Pedro. Quem era Pedro? Pedro era aquele pescador que foi o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo. Pedro foi o primeiro a ser convidado por Jesus para aquela jornada espiritual, A jornada que começaria na terra e só terminaria no céu. E Pedro esteve lado a lado com Jesus basicamente todos os dias, durante 3 anos. Viu diversos milagres, viu curas, viu ressurreições. Pedro viu tanta obra feita por Jesus que nenhum de nós jamais imaginou ver. Ele passava o tempo todo com Jesus. E agora aqui nos últimos momentos, nos últimos dias de Jesus, acontece essa conversa. Primeiro, Jesus dá uma informação interessante, que Satanás ele pediu a nós, os cristãos, os seguidores de Cristo, ele pediu para peneirar-nos como se fosse o trigo, ou seja, separar de nós o que não presta, porque o trigo é o que presta, e o que não presta é o joio, é o mato, é a palha, é uma série de coisas que não são trigo. Então, a gente já descobre que no decorrer da nossa vida, nós somos constantemente peneirados por Satanás para que nós possamos demonstrar a nossa santidade, a nossa integridade, a nossa originalidade. Então, isso já é um problema. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Pedro não era convertido. Jesus diz assim, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então aqui nós já descobrimos muitas coisas. A primeira delas, Pedro não era convertido. Ponto. Jesus disse, Jesus não mente. Então, mesmo 3 anos ali de caminhada, Pedro não era convertido. A segunda é que ele tinha fé, porque Jesus disse que orou para que a fé dele não desfalecesse, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então, podemos entender que fé, ela não é uma coisa só de cristão, só de convertido. Por isso, muitos milagres acontecem na igreja, na vida de uma determinada pessoa. E os sinais, os sintomas que essa pessoa tem é de que ela é crente, de que ela é cristã, de que ela tem ali uma vida com Deus. Mas muitas são como Pedro, nunca se converteram. Está entendendo? Parece, Pedro era uma liderança. Pedro já tinha saído aqui com os 70, já tinha saído aqui com os 12, ido de casa em casa, pregado, orado, evangelizado, curado, expulsado demônios, no nome de Jesus. Ele já tinha feito obras, mas ele ainda não era convertido. Isso aí leva a gente a uma situação atual, uma mensagem atual. Hoje, quantas pessoas estão na igreja, elas oram, tem umas que falam línguas estranhas, Eu, particularmente, não sou de falar em línguas estranhas. O meu conceito é, se eu não sei o que eu estou falando, é melhor não falar, Porque eu posso estar xingando Deus e nem sei. Mas isso é matéria para outro vídeo. O fato é que tem pessoas que oram, que pulam, que rodam, que até pode curar. Porque Pedro curou. Quando eles voltaram, Jesus comissionou os discípulos de 2 em 2, que eles voltaram maravilhados, dizendo: Senhor,
no teu nome, até os demônios se nos submetem. Eles foram de casa em casa, fizeram a obra do Evangelho, e aqui no final, o que a gente descobre? Que Pedro nem era convertido. Cara, Pedro nem era convertido, e ele foi o primeiro a ser chamado. Então, sabemos que a cada dia precisamos buscar mais a Deus, buscar mais a Cristo, porque você pode ainda não ser convertido. Você pode ter fé, as coisas podem acontecerem na sua vida, você pode fazer grandes resultados, mas ainda não ser salvo, mas ainda não ser convertido. Então, isso a gente vê por aí afora, né? Muitas pessoas fazendo muita bobagem, muita besteira, em nome de Jesus, porque não são convertidas. Elas têm fé, elas têm dons, têm talentos, mas não têm o principal, a vida eterna. Queridos, que Deus possa te abençoar grandemente. Fica com essa palavra, fica nesse canal, dá um joinha, dá um like aí, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Já pensou nisso? Que mesmo Pedro, sendo o primeiro, depois de 3 anos andando todos os dias com Jesus, ele não era convertido? Já parou para pensar nisso? Que coisa interessante, cara. Coisa interessante. Entende? Hoje as igrejas estão cheias. Houve uma época nos dias apostólicos que Paulo disse que uma determinada igreja ela estava inchada, ela não estava grande, ela não havia crescido, ela poderia ter crescido em número de pessoas, mas não em conversões. Então ela estava inchada. E hoje nós estamos vendo isso, né? Então, querido, firma o teu coração na presença do Senhor, porque de tudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E vamos firme. Depois Pedro se converteu, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito, e liderou a igreja primitiva, e ainda assim, mesmo depois disso tudo, ele ainda teve falhas, né? A gente pode encontrar Paulo repreendendo Pedro, vai ficar para um outro vídeo, tá? Mas o fato é que às vezes você vai numa igreja e o camarada lá, a camarada lá, né, o irmão, a irmã, aquela pessoa que lidera o trabalho, ela tem dons, tem talentos, tem uma autoridade, mas às vezes a pessoa não é convertida. Pedro não era. Pedro não era. Então vamos nos desesperar? Não. De maneira nenhuma, não se desespere. Confia em Jesus Cristo. Vai fazendo o teu, todo dia servindo ao Senhor. Se o seu pastor pega dinheiro e faz o que ele quer, isso um dia ele vai responder diante de Deus. Não se preocupe com isso. Um dia a conta chega, tá? Para você, a palavra que eu deixo é o seguinte: não seja esse indivíduo aqui, de quando estiver chegando no final da caminhada ainda não está convertido. Converta-se a cada dia, não julgue, não aponte, não condene, você não é juiz, né? Perdoe. Perdoe, 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 porque você precisa ser perdoado. E Deus, com certeza, Deus é quem autua a conversão em nós. O selo para a vida eterna, Deus colocará em você, se você ainda não tem, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça, Satanás, ele peneira os crentes, então só vai passar nessa peneira o trigo, né? O que é bom, o que é santo, o que é verdadeiro, o que é original, o que é puro, e o que for carne, pecado, vai ficar. Então, quanto menos você se envolver com o pecado, menos dolorosa vai ser essa peneira. Tá entendendo? O mistério é esse. Então, se liga nessa palavra, guarda ela no teu coração, continua firme, não olhe para o irmão nem para a irmã, porque se Pedro tinha esse problema, qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, o que vale para você é fazer o seu a cada dia, buscar Deus, servir a Deus, ser generoso, ser obediente. Não importa se o seu pastor está todo errado, um dia ele vai prestar contas a Deus, inclusive dele mesmo. O importante é você fazer o seu. Deus abençoe grandemente. Comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas que têm essa mentalidade que nós temos. E aqui você está vendo que aqui é um ministério de revelação. A gente lê a palavra, todo mundo lê isso todo dia.
Mas ninguém presta atenção que lá no finalzinho Jesus estava quase sendo entregue aos fariseus, né, aos sumos sacerdotes para ser crucificado, e aqui a gente descobre que ele fala que Pedro nem era convertido, mas Pedro tinha fé. Pedro tinha fé. A fé já é um diferencial. Deus te abençoe grandemente, tá? Fica com Deus, um grande abraço. Pastor Newton Costa aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!